Pouca gente sabe, mas o seu pai foi governador de Goiás. Isso, de alguma maneira, interferiu na sua decisão de querer ser político? Olha, o meu pai foi governador de Goiás por um período muito curto, né? Ele assumiu o governo temporariamente por um impedimento do governador, etc. Eu tive, sim, um tio que assumiu por um período longo, já um período muito era vice-governador, assumiu, naquela época ficou mais de um ano, etc. Mas, sim, teve uma carreira do setor público muito tempo, se aposentou como ministro do Tribunal de Contas do Estado, foi secretário público, secretário de Estado várias vezes, etc., meu pai. Então, de fato, eu acompanhei tudo isso. Tive avô também, que foi prefeito várias vezes, etc. Em resumo, de fato, eu acompanhei esse processo político de uma forma bastante próxima e, evidentemente, pude, desde criança, começar a formular opiniões a respeito. Eu me lembro, por exemplo, na época, meu tio era governador, meu pai era secretário de governo, estava lá visitando o Estado o então governador de Minas, candidato já a presidente, Juscelino Kubitschek. Eu, menino, criança. Mas eu me lembro que eu estava ouvindo a conversa, etc. E até hoje eu me lembro do que eu percebi, senti ali no Juscelino, aquela ideia de fato de mudar o país, etc. Infelizmente, ele não preocupava com déficit público. E aí nós tivemos um problema, realmente, que foi a inflação, e acabou tendo a evolução mais tarde. Mas, de qualquer maneira, sim, eu vivi muito isso, e isso, acredito que teve uma influência importante, sim, nas minhas escolhas, tanto que, um determinado dia, eu dirigia, né, uma grande organização internacional e tomei a decisão de sair, voltar ao Brasil e entrar no serviço público. E o meu raciocínio, o que eu senti foi isso. Eu disse, olha, eu já estou aqui há tanto tempo, já atingi o máximo aqui, poderia ficar mais alguns anos aqui como presidente do banco, e depois me aposentar e jogar golfe na Flórida, como eles gostam de fazer lá, né? Mas me pareceu, quando eu preferi terminar, voltar e me candidatar a deputado federal para o Goiás. Aí o Wall Street Journal mandou um jornalista lá para Goiânia, na época. Eu tinha saído de Goiás há muito tempo, porque eu vim estudar em São Paulo, fiz curso universitário aqui, depois trabalhei aqui, a boa parte da vida, depois fui para Boston. E eu tinha uma assessora de imprensa, que era aqui de São Paulo, estava lá comigo, e ela... agitada. Era a Sara? Sara. Sara, conheci a Sara. Aí um dia ela me ligou, agitada. Henrique, tem um jornalista aqui do Wall Street Journal. O que eu faço com ele? Eu falei, bom, eu estou em Jataí, eu vou para Jataí agora, manda ele para Jataí. Mandar como? Que jeito? Eu falei, bota no carro, manda para Jataí. 3, 4 horas de viagem. Eu falei, ué, ele não veio aqui cobrir minha campanha, não é isso que você está me dizendo? Então, começa, bota no carro e manda para lá, que eu vou encontrar com ele lá mais tarde. Aí fomos. E aí, ele passou lá quase uma semana comigo, e no final ele escreveu uma matéria no Wall Street Journal, que foi uma página inteira de matéria. E o título da matéria era A Banker is Stamping into Politics. Então, ele começava assim, o senhor Henrique Meirelles, até o ano passado, morava aqui no Penthouse, em Manhattan, travel about the world, no Gulf Stream, etc. E agora ele está na carroceria de uma caminhonete no sol quente no interior do Brasil, fazendo campanha política. Por quê? E aí ele elaborava, né, o porquê. E teve episódios muito interessantes. 2, assim, para a gente finalizar essa história, interessante nesse negócio de vida pública. Um deles, isso eu não vi, ele que descreveu isso no jornal, que ele estava num evento, numa cidadezinha chamada Santa Rita do Araguaia. Cidadezinha pobre, nas margens do Rio Araguaia.
a montante, lá em cima, e ele estava numa reunião de pessoas que estavam me apoiando, etc., e tinha uma senhora. Ele descreve, aliás, antes disso, a entrada na cidade, as crianças pobres na beirada da estrada, barriguinha inchada de verme, aquelas coisas da observação de um jornalista competente, arguto, andando no interior do Brasil. O Brasil melhorou nesse aspecto, mas tem muito trabalho a fazer. O fato é que aí ele descreve uma mulher que ele chamou de Rosa da Silva, não sei se era o nome, era esse mesmo, e ele perguntou para ela, a senhora está aqui apoiando, né? Sim, perfeitamente. Ele falou, a elite de São Paulo e do Rio de Janeiro diz que a crise que o Brasil está vivendo, 2002, tinha uma crise, né? Que a crise que o Brasil está vivendo é culpa da elite dos banqueiros internacionais. O senhor Meirelles é um banqueiro internacional. A senhora está aqui apoiando ele. Por quê? Me explica. Ela olhou para ele e falou, nós somos muito pobres para ter problema com banco. Nós vamos apoiá-lo porque ele é competente e honesto. Ponto final. Isso foi uma das coisas que o impressionou lá. A segunda coisa, essa me preocupou mais, quando aconteceu depois, que eu fui ver, eu estava fazendo um comício na cidade de Goiás, que é a antiga capital, e tinha aquela coisa na época, né, as pessoas chegarem e entregar um bilhete para o candidato. E o bilhete, normalmente, não sei se era no seu tempo era assim, Nelson. Aí o bilhete pedia, normalmente, alguma coisa, auxílio para arrumar um médico, para botar o filho na escola, seja lá o que for. E eu estou lá e tinha uma senhora com um papel, eu em cima, ela embaixo. E eu peguei o papel e passei, tinha um rapaz que eu entregava o papel para ele guardar, responder, fazer alguma coisa, tomar alguma providência. Entreguei para ele, eu passei o papel, quando eu vi o jornalista, o americano, o jornalista, pegou o papel, guardou. O nome dele era Jonathan. Terminou o comício e tal, eu falei, Jonathan, me dá o papel aí. Ele falou, you will read it on the journal. Tá bom, tudo bem. Aí ele terminou com o que a mulher escreveu. E o bilhete era, está no jornal, segundo ele, a nossa esperança está em suas mãos. Também tem um bilhete que não foi exatamente um pedido, outro tipo de pedido, né, muito mais importante. Então, isso mostra uma coisa muito forte, né, como você pode ter uma oportunidade de influenciar a vida das pessoas. Outra coisa, agora, essa já é um fato, já no final do Banco Central, o último dia que eu estava no Banco Central, depois de 8 anos lá, vieram alguns funcionários me cumprimentar e um deles falou, hoje eu vim lhe agradecer aqui, nunca pensei em vir falar com o senhor, mas vim lhe agradecer porque eu tive essa semana o dia mais feliz da minha vida. Foi por quê? O meu filho, adolescente, veio me cumprimentar e dizer que ele estava muito orgulhoso porque os filhos dele, na escola, estavam elogiando ele porque o pai dele, como funcionário do Banco Central, estava ajudando o país a crescer, controlar a inflação, etc. Então, essa sensação de você poder ajudar as pessoas é uma coisa muito forte. E, evidentemente, tem muita dificuldade, né? Muito problema, como sabemos, principalmente num país como o Brasil. Mas vale a pena. Ministro, toda vez que eu discuto a sua candidatura com meus colegas ou meus amigos, eu sempre escuto que o senhor fala, é muito formal, é um candidato pesado. Mas eu sempre retruco que o senhor foi o deputado federal mais votado do estado de Goiás. Eu lembro que, no planejamento da sua campanha, o senhor criou um sistema de iniciativa privada ali de controle dos cabos eleitorais, de sistema de metas, de bônus. O senhor vai fazer a mesma coisa agora para presidente? Não, o que se colocou na época, os pontos mais decisivos daquela época eram relacionados principalmente à questão de comunicação. Então, é até coisa simples, é questão de organização mesmo.
por exemplo, tinha um negócio lá naquela época, por exemplo, não tinha ainda a mídia social, né? A internet. Então, distribuía cartaz, né? Que supostamente os cabos eleitorais aliados, simpatizantes, o que for, pregavam nas suas casas, na parede, etc. E aqueles santinhos, né? Aquele papel impresso também, fotografia, escrito ali, nome, número, etc. E eu, visitando algumas cidades, o prefeito, ou aliado, ou alguma coisa, ele me dizia: doutor, é o seguinte, o senhor precisa mandar mais cartaz aqui. Não conseguimos cartaz do senhor para lá na minha casa, não tem nada, eu não recebo nada. Eu falei: como? Estou mandando já. Tinha impresso um número grande, tinha mandado. Como é que faz? Não entendi. Aí eu fui dar uma olhada, perguntar, tal. Descobri o seguinte: entregava para um cidadão um cabo eleitoral, um olhado, que bem intencionado, mas pegava um bolo de papel, uma pilha de papel pesado, botava no carro. E você tinha que viajar para cada cidade que ele passava, tinha que entregar aquilo. A maioria, nem todos, mas muitas vezes, o cidadão pegava aquilo, jogava no mato e tudo bem. Normal. Eu resumo, você é muito ineficiente, para dizer o mínimo. Então, eu chamei lá uma pessoa que trabalhava comigo e disse: escuta, como é que faz aqui? Eu preciso arrumar uma maneira de distribuir isso para todo mundo. Não tem jeito, não tem. Aqui não vai, não sei o quê, não há nada. Mandei pesquisar. No final, o cidadão voltou para mim e falou: achei a solução. Qual é? Tem uma empresa de distribuição de remédio que aceita fazer o trabalho. Porque remédio distribui para a farmácia, toda cidade tem uma. Faz sentido. E aí nós montamos um esquema. Aí teve todo um trabalho de endereçamento, né? Que eu tive que organizar, é outro problema, né? Você tem que fazer uma pequena linha de montagem ali. Coisa que parece simples, mas é complicado, né? Você direcionar fulano de tal, cidade tal, endereço tal, fazer aquilo para ir despachando tudo. Despachamos tudo e foi embora. Tal. Aí, daí um tempo, poucas semanas, os adversários que eu encontrava me diziam: Henrique, mas que você está viajando, hein, rapaz? Eu falei: por quê? Toda cidade que eu vou, você já passou. Eu falei: por quê? Tem cartaz seu lá. Todo lugar que eu vou, você já passou, porque o pressuposto é apenas quando o candidato vai, é que, de fato, fica cartaz, porque ele leva. Né? Então, esse tipo de coisa tem um efeito muito grande. Né? E outras coisas. Eu, na época, com a tecnologia da época, por exemplo, eu fiz lá um vídeo, né? Fazia vídeos, e aí a gente levava, fazia como se fosse um pequeno comício, botava uma telão, pendurado mesmo, levava na caminhonete, na praça, projetava, falando, etc., como se fosse ali um comício eletrônico da época. Né? Então, todo esse tipo de coisa funcionou muito, né? Funcionou muito bem. E o efeito foi extraordinário. Além do mais, espero e suponho que a mensagem também era boa. Né?